Olá, então no vídeo anterior, na parte da leitura, havia parado nessa parte de processo e produção da kombucha e agora eu darei continuidade à leitura do artigo. Então, se passou aí um dia e eu vou lendo o artigo com calma, por partes. Às vezes, dependendo da necessidade, se é para um trabalho, eu já leio o artigo todo de uma vez, mas também leio pausadamente, por sessões. Então, seguindo aqui na segunda sessão, entro na parte de processo de produção do kombucha. Normalmente, a introdução é uma sessão que a gente já sabe de todas as informações que está lá. Ela traz ali os conceitos básicos e contextualiza o assunto. E agora, nas próximas sessões, a gente vai pegar novas informações ou informações que os autores usaram para realizar o trabalho, dependendo do tipo do trabalho. Esse aqui, como é um trabalho de quase uma revisão, é mais parecido com uma revisão, então aqui não terá talvez materiais e métodos, mas eu vou dar prosseguimento aqui. A segunda sessão, ela traz a questão do processo tradicional para a elaboração do kombucha, é apresentado na figura de processo, figura 2. Aqui eu acho que vai vir a figura 2, então acabou quebrando o título da figura, mas está aqui a figura. Então a figura começa com os ingredientes: água, chá, starter mais SCOBY, açúcar e embalagens. Entra numa recepção. Então esse aqui seria um fluxograma como se fosse de uma fábrica, de uma planta que produz o kombucha. Então aqui a gente tem todas as matérias-primas, incluindo a embalagem. É recebido, nessa recepção é feita toda a alocação e disposição de maneira adequada, e o processo de a produção da bebida já começa aqui, no preparo do chá. Então a gente tem a questão do acondicionamento, incubação, no qual é feita a adição da colônia, fermentação, remoção remoção da cultura e filtração, no qual nesse meio pode ocorrer a saborização, o envase e rotulagem. E aqui a gente tem uma segunda fermentação ou carbonatação, sendo que esse termo segunda fermentação eu não concordo com isso, porque você está continuando com a primeira, mas é um termo muito utilizado, inclusive vem do pessoal do meio da cerveja, no meio de outras bebidas, principalmente do inglês, que eles acabam falando second fermentation, mas a gente sabe que a fermentação não a fermentação não para, ela não chega ao fim e depois se inicia uma nova. E sim, ela é continuada, e o intuito nessa segunda fase da fermentação, essa segunda etapa, seria a produção de gás. Então aqui a garrafa vai estar fechada, pois já ocorreu o invase também. Aqui, uma pasteurização. Sugere-se a pasteurização no kombucha para poder estabilizar a bebida, para ter vida de prateleira maior, enfim, para não ter caso de explosões de garrafa, ou mesmo crescimento de SCOBY dentro da garrafa. Então a pasteurização resolveria isso. Só que a questão a questão de probiótico, do pouco potencial probiótico que o kombucha já apresenta, com a pasteurização iria embora os ácidos orgânicos, polifenóis, as substâncias benéficas continuariam na bebida. Então a gente tem que ter essa ideia. Os micro-organismos não sobreviveriam, mas os seus metabólitos sim estão presentes na bebida. O que pode ser, olhando pelo lado comercial, interessante. Pelo lado mais saudável da bebida, mais artesanal, mais caseiro, ou mesmo com característica da bebida, eu acho que a presença desses micro-organismos por mais tempo na bebida dá um acabamento melhor de sabor, de gosto, de paladar na bebida, e eu não acho muito interessante retirar esses micro-organismos. Então eu acho que a gente estaria perdendo um pouco
da qualidade, mesmo que seja pouco esse benefício, eu acho que a gente estaria perdendo. Então, eu acho que a pegada da alimentação viva ela é muito interessante, porque remete a tudo que chegou até a gente, até aí no começo do século 19 e 20, no qual a gente não tinha muitas técnicas de matar micro-organismos. Então a gente ingeria esses micro-organismos e eles não faziam mal para a gente. Continuando aqui, agora as próximas sessões vão lá, descrição das etapas do processamento da bebida de kombucha. Então vamos ler cada etapa. Então, recepção. Na recepção de matérias-primas, insumos e embalagens é realizada a inspeção para verificar a qualidade dos produtos recebidos e o registro dos dados para o controle e identificação, como a data de entrada, o lote, o prazo de validade e quantidade. Então tudo é anotado numa linha de produção, que isso faz parte, lógico, das boas práticas de fabricação. O armazenamento deve ser em local adequado, de forma a garantir a manutenção da qualidade. Os ingredientes obrigatórios para a elaboração de kombucha são os seguintes: de acordo com a legislação brasileira, água potável, chá preto ou verde de Camellia sinensis, açúcar, SCOBY, que é a cultura simbiótica de bactérias e leveduras. Os micro-organismos presentes no SCOBY podem estar presentes na bebida final, mas os mesmos não podem ser adicionados após o processo de fermentação. Isso, se eu não me engano, quem está definindo é uma lei, porque senão eu creio que fariam a adição, e aí a gente teria os micro-organismos, ou uma adição de outros micro-organismos que são probióticos, como por exemplo um Casei-Shirota, ou um outro micro-organismo, uma levedura também, poderia ser adicionada à bebida, e aí ela teria sim uma característica probiótica comprovada. Outros ingredientes opcionais como frutas, vegetais, especiarias, mel, melado, gás carbônico, que é o CO2, industrialmente puro, fibras, vitaminas, sais minerais, aditivos aromatizantes naturais, corantes naturais e coadjuvantes podem ser utilizados para a elaboração de sabores variados nas bebidas, aqui no Brasil. Então, a gente pode adicionar uma série de coisas, e o interessante que a legislação traz é que tudo tem que ser natural. Isso já vai eliminar aqueles corantes artificiais, como aqueles amarelos tetrazina, corante caramelo. Isso é bem interessante. Preparação do chá. A preparação do chá tem que ser realizada com água potável, de acordo com a legislação. Aqui tem uma legislação uma lei de potabilidade da água do Brasil. Se eu não me engano, é uma portaria das confederações, ou da consolidação, a portaria da consolidação, no qual pegou uma antiga lei do Ministério da Saúde sobre água potável e atualizou um pouco. A água deve ser aquecida até a ebulição ou temperatura superior a 75 graus Celsius. Em seguida, as folhas de chá, 4 a 5 gramas por litro, são colocadas em uma infusão por 5 a 10 minutos. O açúcar pode ser adicionado de 50 a 150 gramas por litro, ou seja, de 5 a 15%, sendo dissolvido no chá ainda quente. Finalmente, o chá adoçado é resfriado a temperatura ambiente entre 25 e 36 graus. Então, aqui está o preparo do chá. Lembrando que essas quantidades não são... Os autores pegaram essas quantidades das referências. Então, são as faixas que a referência utiliza. Lógico, a gente poderia utilizar um pouco mais de chá, fazer um chá um pouco mais concentrado, mais forte. Essa quantidade de açúcar, normalmente, várias pessoas que dão curso, que compartilham conhecimento sobre kombucha, indicam e sugerem e indicam essa quantidade de 50 gramas de açúcar por litro, mas nada impede de usar quantidades maiores ou mesmo menores. A gente tem que ficar atento no desenvolvimento da cultura. Mas aqui o artigo traz essa informação. Para obter um produto de qualidade,
todo o processamento deve ser executado por pessoal treinado e instruído sobre as condições higiênico-sanitárias necessárias para a manipulação de alimentos no Brasil. Então, tá aí, evitar a contaminação cruzada, toquinha, o ambiente limpo, enfim. O acondicionamento. As folhas do chá devem ser removidas e o chá preparado acondicionado em recipientes fermentadores. Podem ser utilizados vidros, potes de vidros de boca larga ou tanques fermentadores de aço inox. Note que em momento algum ele fala aqui da questão do plástico. Então, eu creio que, eu não sei se isso aqui é lei, mas conforme essas referências traz que o meio da fermentação vai ser vidro ou aço inox. Embora eu acho que algumas plantas podem acabar utilizando plásticos. Hoje a gente tem plásticos alimentícios próprios, fermentadores de plástico, de polipropileno próprio para isso. Mas aqui no texto ele não traz isso. Todos os equipamentos e utensílios que entrem em contato com os alimentos na área de manipulação devem ser materiais não absorventes, resistentes à corrosão, resistentes a sucessivas operações de limpeza e desinfecção e não podem ser materiais que passem substâncias tóxicas, odor ou sabor. As superfícies devem ser lisas e sem imperfeições. O uso de materiais de madeira deve ser evitado e todo material que não possa se desinfetar adequadamente. Então, isso aqui são normas brasileiras de higiene e sanitização. A próxima seção, incubação. Incubação tipicamente é realizada a temperatura ambiente. O chá pronto é inoculado com uma película de SCOBY 24 a 30 gramas por litro e mais ou menos 10%, ou seja, 100 ml por litro de uma kombucha previamente fermentada, que esse seria o chá de arranque. A adição de kombucha promove uma acidificação inicial no meio e impede o desenvolvimento de micro-organismos patógenos. Esse impede, eu entendo como uma palavra bem forte. Ela evita, mas não impede totalmente. Pode acontecer de contaminações se o meio não tiver com a devida, com higiene adequada, pode ocorrer contaminações mesmo adicionando esse chá no início. Se a incubação for realizada em recipientes como vidro, estes devem ser tampados com um pano limpo, poroso ou papel toalha fixado com elástico, o que permite a entrada de oxigênio sem que haja contaminação por insetos e sujeiras físicas. Aqui tem as referências. Quando realizado em grandes tanques de fermentação, este equipamento deve ser adequado de modo que não permita a contaminação do produto e assegurem higiene. Então, num tanque, às vezes pode ser feito aí num tanque de inox. Esse tanque às vezes pode ser fechado. Eu já vi fotos de produção de kombucha no qual os tanques são abertos e coloca-se realmente um pano, mas dá para utilizar um tanque fechado e no headspace do tanque, naquela parte de cima do tanque, colocar oxigênio ali, utilizando um cilindro e uma válvula, você consegue trabalhar dessa forma. Para o controle inicial, é observado que o pH do chá deve apresentar o valor de aproximadamente 6,8 a 5 e logo após a inoculação do meio irá reduzir. Deve-se iniciar o acompanhamento da redução do pH durante a fermentação. A fermentação acontece em temperatura ambiente entre 18 e 29 graus por um período que varia de 7 a 5 dias. Temos as referências. O processo de fermentação pode ocorrer em ambiente de temperatura controlada para monitoração e otimização do processo. O tempo de incubação varia de acordo com o sabor desejado e a temperatura de fermentação. Isso é bem interessante porque a temperatura é um dos principais parâmetros que vão reger a fermentação. Então, temperaturas mais altas tendem a fermentar mais rápido e temperaturas mais baixas tendem a fermentar mais devagar. Então, para chegar no mesmo
ponto, a gente precisaria de tempos diferentes. Durante a fermentação, o pH deve ser monitorado como medida de controle. Eu não concordo muito com essa informação. Na minha visão, em vez do pH, a acidez total, eu acho que seria mais interessante ela ser monitorada do que simplesmente o pH, até atingir o valor estipulado. Se o pH apresentar valor abaixo de 2,5, pode-se adicionar um chá fresco para corrigi-lo e deixá-lo no mínimo de 4,2. A medida pode ser tomada para evitar contaminação microbiológica com sabor avinagrado. Então ele fala aqui de diluição. Enfim. Aqui temos uma próxima subseção chamada remoção da cultura e filtração. Finalizado o processo de produção de fermentação, os scoobies são retirados da bebida fermentada. É observado que uma nova camada de scooby é formada na superfície do líquido na parte que está em contato com o ar. As colônias são cuidadosamente removidas e reservadas com 10% do líquido fermentado e podem ser utilizadas para iniciar uma nova fermentação e um novo lote da bebida. O líquido fermentado é filtrado para remover componentes em suspensões. Aqui ele não especifica o tipo da filtração, então poderia ser uma microfiltração. Enfim, ao final deste processo, a bebida kombucha pode ser envasada e consumida dessa forma natural, ou pode passar por um processo de saborização e ainda submetida a uma segunda fermentação, que seria a carbonatação. Nessa etapa do processo, é fundamental não haver contaminação cruzada por falta de higiene dos manipuladores na remoção e no armazenamento das culturas. Essas também devem manter-se inócuas e saudáveis para iniciarem uma nova produção. Também não deve haver cruzamento de matéria-prima com o produto acabado, para evitar contaminação de micro-organismos típicos das matérias-primas e perder todo o processamento realizado. São normas também brasileiras. Saborização. A kombucha pronta pode ser consumida com um sabor natural ou pode ser adicionado ingredientes opcionais como aditivos aromatizantes naturais, corantes naturais, além de extratos vegetais, frutas, especiarias, mel, fibras, vitaminas, sais minerais e outros nutrientes. Esses sais minerais aqui abrem um precedente muito interessante na lei, porque a gente poderia fazer uma bebida tônica. A gente poderia adicionar sais de potássio, de cálcio, que aí ajudam na hidratação, ajudam na reposição de eletrólitos. Então a gente teria uma bebida que, além da questão dos polifenóis, ela ajudaria aí na reposição dos eletrólitos, que a gente perde naturalmente na transpiração ou mesmo através de via urinária. Conforme a formulação elaborada de acordo com a legislação vigente. Então, tem a legislação aqui. O invase. O líquido pronto ele pode ser envasado natural logo após a primeira fermentação e estar pronto para o consumo. Ou pode ser saborizado e envasado em garrafas esterilizadas com feixe hermético para impedir a saída do gás formado na fermentação. As garrafas envasadas devem ser armazenadas em temperatura ambiente para que ocorra a segunda fermentação. Pode-se utilizar garrafas de vidro ou de polietileno tereftalato, que é o PET, nas condições adequadas a cada tipo de produto. Mesmo que não aconteça a segunda fermentação, a kombucha natural deve ser envasada e mantida em uma temperatura de refrigeração para o consumo de uma bebida refrescante. As embalagens devem ser inspecionadas para assegurar seu bom estado antes do uso e necessariamente limpas e desinfetadas. Quando lavadas, devem ser secas antes do invase e não utilizar embalagens que foram anteriormente utilizadas para outras finalidades para evitar a contaminação da bebida. A rotulagem existe uma legislação específica para rotulagens de alimentos no Brasil
E ainda há a questão da rotulagem descrita na legislação, na PIC do kombucha. A rotulagem da bebida kombucha é uma exigência da Instrução Normativa 41 de 2019, a legislação brasileira, o que torna obrigatório a declaração do teor alcoólico no rótulo dos produtos. Se contiver álcool acima de 0,5%, no caso, se tiver acima de 0,5%, tem que constar que é uma bebida alcoólica, e proíbe o uso de expressões que atribuam características ou qualidades superlativas e propriedades funcionais, dentre outras expressões não aprovadas. Então, a pessoa que escreve que o kombucha combate o câncer, que ele faz bem para a saúde, essas expressões são proibidas no rótulo. Vamos para a próxima subseção, segunda fermentação ou carbonatação. A segunda fermentação é realizada no período de 2 a 5 dias em recipiente fechado, ambiente anaeróbio, para que ocorra a carbonatação da bebida com uma maior produção de CO2. Quanto maior a quantidade de açúcar do insumo adicionado, maior será o seu teor de carbonatação. O processo de gaseificação deverá ser controlado tanto na sua produção natural pelas leveduras, quanto por adição de CO2 industrial. Após esse processo, a bebida deve ser colocada em refrigeração e o frasco deve ser aberto novamente. Deve ser aberto somente no momento do consumo. Aqui temos a pasteurização. A legislação brasileira autoriza o uso de processos tecnológicos adequados para a produção de kombucha, como a pasteurização, que pode ser realizada colocando as garrafas envasadas e lacradas em recipientes limpos com água a temperatura de 82 graus por 15 minutos, por fim de inativar as leveduras fermentativas e evitar que produzam mais álcool e a acidificação da bebida durante o armazenamento. Isso é interessante pensando num produto que vai para uma prateleira ou que vai ser estocado por bastante tempo. Dá para se fazer uma bebida estável sem a pasteurização. No caso, tem que ser desenvolvida uma tecnologia para que ela seja feita. Se eu não me engano, eu lembro o caso de uma fábrica de kombucha de Portugal, no qual o dono ele otimizou o processo dele para que a bebida dele ficasse estável naturalmente. Ele controlou a fermentação de um modo que ele conseguiu obter uma bebida estável sem a pasteurização. E segundo informações dele, ele relata que conforme passa o tempo, a bebida dele vai ficando melhor, ela vai mudando o perfil aromático com o tempo. Refrigeração e armazenamento. Os produtos não pasteurizados devem ser armazenados sob temperatura de refrigeração. A redução de temperatura diminui a velocidade da fermentação e proporcionalmente a produção de álcool, mantendo estabilidade na vida de prateleira da bebida. Já os produtos pasteurizados podem ser armazenados em temperatura ambiente. O produto final deve ser armazenado em condições que impeçam a contaminação ou proliferação de micro-organismos e estejam protegidos contra alterações e danos ao produto. Mais uma legislação do Brasil. Então, eu terminei a leitura dessa segunda sessão e no próximo vídeo vou começar a leitura dessa terceira sessão, que seriam boas práticas de fabricação e medidas de controle.